Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado, eu gostaria de começar esta intervenção final por saudar a Ministra e a sua equipa pela coragem de apresentar este programa. Este programa é um programa que foi elaborado segundo uma metodologia completamente inovadora, ou seja, não foi elaborado em gabinetes ministeriais, foi elaborado numa volta ao país, auscultando os principais interessados, os cidadãos, as empresas, os autarcas, as associações empresariais, designando responsáveis em cada ministério, porque no fundo isto é, ao contrário do que foi hoje aqui referido, isto é um programa que é dirigido por esta equipa ministerial, mas é transversal a todos os ministérios e esta é uma inovação deste programa. Aliás, há responsáveis em todos os ministérios setoriais pela implementação do programa. Cada medida identifica claramente o problema que quer resolver e tem um cronograma associado. Isto significa algo a que não estamos habituados na administração pública, que é definir objetivos, calendarizá-los e permitir a sua avaliação. E por isso é preciso muita coragem para apresentar este programa, que terá certamente sucesso e ficará na memória dos cidadãos e das empresas. Falou-se aqui hoje se isto seria ou não seria a reforma do Estado. Depende do que é que nós pensamos que é a reforma do Estado. Se por reforma do Estado entendermos algo que também foi sugerido já aqui hoje, que é junção de serviços públicos, fusões, reestruturações, instabilidade, privatização parcial da segurança social, privatização parcial da educação. Não, isto então não é a reforma do Estado. Mas se por reforma do Estado entendermos uma alteração da cultura do exercício das funções públicas, entendermos servir os cidadãos, servir as empresas e não servir o próprio Estado, então isto faz parte, sem dúvida, dessa tal reforma do Estado. Alguns deputados nesta Câmara perguntaram qual seria a estratégia que está aqui subjacente. A estratégia é muito clara e só não entende quem não, de facto, não olhou para o Simplex com algum detalhe. Pretende-se que haja uma simplificação legislativa, pretende-se racionalizar os serviços e os recursos públicos, de que é exemplo, por exemplo, uma medida de identificar o património cultural do Estado para informação e gestão dos espaços em que podem ser realizados eventos culturais, saber o que é o Estado, qual é o seu património para melhorar e racionalizar os recursos públicos, e é pôr o cidadão no centro das políticas públicas, facilitando a vida ao cidadão, pôr a empresa no centro das políticas públicas, facilitando e reduzindo os custos das empresas. A Sra. Ministra iniciou a sua intervenção falando numa carta recebida pela sua mãe, que tem 94 anos. Às vezes esquecemos nesta Câmara que o país envelheceu. Envelheceu e, de facto, existe, e agora só para citar, aos idosos obrigações, responsabilidades, enviam-se-lhe cartas como se tivessem 60 ou 70 anos. Estamos a falar de uma população que será crescente no futuro, que tem 80, 90 e até 100 anos. Essa população tem que ser ajudada. E, nesse sentido, medidas como a alteração de morada uma só vez ou a simplificação do IRS por defeito, sem prejuízo de se preservar o facto de alguns quererem dar a determinadas instituições de utilidade pública, tudo isso deve ser feito e tudo isso vai facilitar a vida aos cidadãos. Finalizaria dizendo o seguinte: o Simplex é, de facto, e não tenho dúvidas que será, algo que vai ficar na memória dos cidadãos e dos empresários deste país pelo progresso que vai ser alcançado na vida das empresas, na facilitação da vida dos cidadãos. O PS quer um melhor Estado para servir os cidadãos e o Simplex é um instrumento fundamental para esse desígnio. Muito obrigado. Disse.